Calvino matou Servetus. Como seguir os ensinos de um homem com essa prática? Esse foi o comentário de um irmão num vídeo anterior e eu quero tratar aqui desse assunto que, vez por outra, é ventilado aqui nos comentários e eu desejo aqui apresentar uma resposta a esse irmão e a outros que eventualmente vão fazer algum comentário semelhante. Vamos aqui começar. Eu quero apresentar aqui para vocês esse livro aqui, O Pensamento Social e Econômico de Calvino, de André Biller, que traz aqui informações políticas, econômicas da vida, tanto de Calvino como de sua influência em Genebra. Então é um material provavelmente o mais extenso sobre essa parte da vida de Calvino, envolvendo ali as suas atividades em Genebra. Mas vamos ao ponto. Depois de apresentado aqui esse livro, eu já li mais ou menos umas 5 biografias de Calvino, e se não me falha a memória, apenas Alistair McGrath, quando apresenta o caso de Servetus, apresenta num tom crítico, se não me falha a memória. Os demais sempre dão algum tipo de justificativa e explicação. Então vamos aos pontos, Quando o irmão pergunta se nós podemos seguir um reformador que cometeu erros como esse daí, pecados como esse daí, devemos considerar, irmão, que todos nós pecamos em várias áreas da vida e nós ainda assim esperamos que Deus nos use, ou achamos que Deus vai usar outros mesmo com seus pecados. E talvez você pense, mas isso é terrível, Isso que Calvino, ainda não entrei no mérito, isso que Calvino fez é terrível, não dá para comparar com erros, Mas pecados são pecados, então podemos dizer assim, que ainda que se Calvino tivesse cometido, como você colocou aí no comentário, este pecado, o que se deve considerar será que em algum momento ele se arrependeu? Será que em algum momento ele também achou que estava fazendo certo? E qual é a verdadeira situação mental e emocional de Calvino sobre esse fato terrível? Nós muitas vezes nos esquecemos disso e queremos que as coisas sejam tratadas com total frieza e dizer, olha, então tudo que ele fez não serve porque ele errou aí, Não podemos aqui fazer comparações com personagens bíblicos, Até porque muitos se arrependeram com seus erros, mas nós vemos Sansão errando e ainda assim Deus o usou, vemos Davi errando, mesmo assim Deus o usou. Então o que eu quero destacar aqui é que, sendo um pecado esse de Calvino, necessariamente não significa que Deus não possa ter usado ele no progresso ou no processo da reforma protestante, Assim como Deus usa outros que são pecadores em projetos que o Senhor está colocando em andamento, e assim como alguns servos de Deus, Então essa seria a primeira resposta. A segunda resposta é que essa afirmativa não é exata, é uma acusação não muito abalizada dizer que Calvino matou Servetus. Alguns apresentam um escrito dele que ele diz, olha, foi assim que eu executei o herege espanhol. Apesar da afirmação e apesar de não sabermos aí a exatidão dessas palavras, se elas representam de forma fidedigna historicamente ali, mas considere o seguinte, o Calvino, ele era um pastor na igreja em Genebra, uma igreja que estava aí no processo de reforma, e Genebra já possuía o seu conselho, a sua legislatura, os seus juízes,
E em Genebra havia já leis que condenavam alguns pecados como crimes. E a execução das punições, muitas vezes eram multas, a morte e também até mesmo açoites. Isso já existia em Genebra. Se você averiguar, Calvino ele já chega na cidade com algumas dessas leis. Então, este é o primeiro aspecto aqui dessa segunda parte da minha resposta. O outro ponto é que Calvino ele não é um juiz, ele não é prefeito da cidade, né? Ele nem era cidadão de Genebra, né? Isso ainda demorou, segundo as informações que eu vi aqui, talvez uns 5 anos, se não me falha a memória aqui, que ele foi se tornar um cidadão de Genebra, né? Então ele não era esse personagem político, mas visto que na época a religião era muito importante, o fato de ser um pastor, ele era influente, mas ele não era juiz, não era executor. E aí, meu irmão que fez essa pergunta, eu vou fazer aqui uma comparação para você. Eu não sei se você é pastor, mas eu vou mencionar aqui, ó. Eu sou pastor aqui na minha cidade e vamos supor que na minha cidade tenha uma lei que proíba alguém andar de boné. Só um exemplo. E quem andar de boné vai ser preso. Eu sou pastor nessa cidade, partes do legislativo não gostam de mim, partes do judiciário me critica, muitas pessoas não gostam de mim porque eu prego contra o pecado, mas há outros que gostam, outros que me apoiam. Ok, e eu começo a trocar cartas com uma pessoa que usa boné, e eu tento argumentar com ele que ele não pode usar boné, e aí ele diz, olha, eu uso boné sim, essa é a minha posição. E aí eu aviso para ele, ó, você não passa aqui na minha cidade, porque aqui quem usa boné vai ser preso, é preso. Ele falou, não, eu vou aí, eu vou porque aí está sendo uma cidade que está tolerando muita coisa, vindo pessoas de vários lugares, como aconteceu em Genebra, muitas pessoas indo para Genebra. Bem, essa pessoa vem para minha cidade com um boné, essa pessoa entra na minha igreja com um boné. Qual a minha atitude? O que você acha? Eu poderia muito bem dizer para ele, né? Ó, vai embora daqui, acha seu rumo. Ou eu posso dizer para os diáconos, ó, segura ele que nós vamos chamar aí a polícia, vamos entregar ele para as autoridades porque ele é um criminoso. Aí vamos supor que essa pessoa é presa e aí ela é condenada e por causa disso ela fica aí presa por muitos anos, né? Eu vou levar a culpa por ter conduzido ele ao juízo. Mas não é a minha ideia a questão da lei de puni-lo por causa do boné. Mas essa lei existe. Então vamos lá. Calvino estava nessa situação em Genebra. Muitas pessoas não gostavam dele, muitas autoridades não gostavam dele, mas ele estava servindo como pastor. Miguel Servetos, que era um médico que defendia heresias, ele até se identificava como Arcanjo Miguel, enfim, se não me falha a memória, tá? Tinha algumas outras heresias, além de negar a Trindade. Ele então começa a trocar cartas com Calvino, e ele vem para Genebra. Segundo consta, Calvino avisa ele, não vem para Genebra, porque senão você será morto. Alguns talvez estejam certos em que o Miguel Servetos olhou para Genebra como uma cidade que tinha o potencial dele, então, convencer e ele seguir as teorias dele e ser ali dominante, já que ele até achava que era o cumprimento de uma profecia, ele fazia uns cálculos lá no livro de Apocalipse. Então ele vem para Genebra. Só que em Genebra já havia lei de que blasfêmia e alguns outros crimes e pecados era punido com morte. Era punido com morte.
Então acontece, ele vem para Genebra e entra na igreja de Calvino, e Calvino então faz isso que eu mencionei aqui comparando. Calvino entrega ele para as autoridades. Nesse processo, quem é a testemunha? A testemunha de acusação é Calvino. Só que tem algo muito interessante que o André Biller aqui nesse livro, que eu já mostrei, comenta. Ele diz assim o seguinte na página 180, olha só que interessante, ó. Abre aspas, ele diz, Serveto, por sua vez, apresenta queixa contra Calvino, acusa-o de heresia e reclama sua condenação à morte. Calvino também pede a morte do herege. Olha só o que acontece. Servetus foi e provocou também toda essa situação e começou ali o litígio jurídico. Ele então acusa Calvino de herege e Calvino o acusa de herege. Quem monta então toda a peça acusatória é um inimigo de Calvino, segundo Biller aqui. E aí o conselho e as autoridades de Genebra, que já tinham uma lei, executa Servetus, ou Miguel Serveto, à fogueira. Isso foi terrível, porque eles não tinham experiência em executar pessoas na fogueira, usaram madeira verde, ele sofreu muito, né? Foi algo terrível, né? O Alistair McGrath conta isso no livro da biografia de Calvino, e isso manchou, né? Como diz o próprio Dr. Alderi, isso manchou a história do reformador. Um ponto interessante é que tanto Calvino como os pastores de Genebra pediram para as autoridades em Genebra executar ele de uma forma menos dolorosa, né, que era a decapitação. Mas as autoridades em Genebra, que já era um pouco hostil a Calvino, não ouviu e cometeu esse ato, né? Então, essa é a história, irmão, que de fato aconteceu. Ao nosso ver, um pecado que Calvino se envolveu, mas não dá para dizer que, como você perguntou, ele matou Calvino, ou ele matou Serveto. Não dá para dizer dessa forma, né? Será que ele se arrependeu? Olha, preste bem atenção, no fim da sua vida ele escreve lá uma carta, né, falando de sua vida e sobre aquilo que ele possuía, e lá ele diz que o que ele fez com sinceridade diante de Deus, e ele confia em Cristo